passada nós analisamos o tema diaconato, falamos durante 4 aulas sobre qualificações e atribuições do diaconato. E hoje nós vamos iniciar falando sobre o excelente ofício do presbitério. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Trabalhamos esse texto a partir do versículo 8. E hoje a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Assim diz: fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, uma outra tradução, a palavra bispo? Bispado. Se alguém deseja ser, o que diz na sua tradução? Também? Todos? Ok. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. E continua a lista no versículo 4: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Amém. Então esse é um dos textos que fala sobre o ministério do presbítero, tá certo? Nós temos um outro texto que está em Tito, capítulo 1. Vamos para lá. Então nós lemos 1 Timóteo, capítulo 3. Agora a gente vai para Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. E olha o que diz o versículo 5 em diante. Posso ver? E aí você vai anotando essas referências, tá? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses quem? Presbíteros, como já te mandei. Versículo 6, título capítulo 1, versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis. Olha aí, textos parecidos, né? Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Versículo 7, que diz aí, Natal? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Versículo 8, Denise. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, sagrado, em domínio próprio. Ok. E versículo 9, Fábio. Defende o Espírito, a fiel palavra que é conforme a doutrina para quem seja poderoso tanto para te conversar como
título, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Agora a gente vai para a primeira carta de Pedro. 5 a 7. Do 5 ao 9. Então avança um pouco aí as páginas. Mais para frente vai ter 1 Pedro capítulo 5. E a gente vai ler o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, do versículo 1 ao versículo 4. Então, repetindo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante. Posso ler? Acompanha aí, por favor. Aos presbíteros, uma outra tradução, que tenha uma outra palavra no lugar de presbítero ou não? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Presbítero. Aos anciãos. Aos anciãos, ok. A minha diz aos presbíteros, a do Júnior diz aos anciãos. Continuemos a leitura. Que estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Muito bem. Então, a gente viu essas três referências, esses três textos. Anote esses três textos, a gente vai trabalhar eles no decorrer destas aulas, tá bem? E algum outro ou alguns outros, porque são textos que falam sobre o presbitério, tá bem? Então, hoje a nossa aula é sobre o ofício excelente do presbitério. Quando falamos sobre o presbitério, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Essa é uma pergunta. Quando falo sobre um presbítero, um presbitério, o que te vem à mente assim já? Quem responde? Fala, cozinha. Ele é uma segunda autoridade depois do pastor. Ok, então segunda autoridade depois do pastor. Essa é a primeira coisa que vem à mente da nossa querida irmã Rosiane. O que te vem à mente, primeiramente, quando você ouve essa expressão, presbitério? E aí? Vamos lá? Não vem nada? Responsabilidade? Grande, né? E mais? E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Estamos na aula 5, inclusive hoje é dia 16 de junho de 2026. É exatamente 19 horas e 47 minutos. E a pergunta é, o que te vem à mente em primeiro lugar, quando você ouve essa expressão presbítero ou presbitério? Um porteiro. Porteiro? É isso? Ok. E mais? Estão com medo hoje. Cuidado. Cuidado. Muito bem, cuidado. Quando falar de um texto apacentar, é uma responsabilidade maior, né? É. Mas posso do pastor, né? É verdade. Apacentar. Ela falou assim, ajudar o pastor. Apacentar não é tanto diabo, né? Missão. Tem essa diferença, né? Ela já falou tudo. Então, vamos lá. Trouxe caneta aí, né? Mas vamos falar sobre o termo, ou a palavra presbítero. Presbítero vem do grego, presbíteros. Significa ancião. Ok? É por isso que na tradução do Júnior
Pedro, ao invés de presbítero, na tradução dele já está ancião, tá certo? Então a palavra presbítero tem esse significado, esse primeiro significado, ancião. Tá bem? Anote isso. Ancião. Vou até colocar aqui para você não esquecer. É claro que a maioria de nós já sabemos dessa informação, mas é bom que você anote para fortalecer aí a memorização. No Novo Testamento, essa palavra presbítero ou ancião, ela é designada para fazer referência a uma pessoa com 3 prerrogativas: maturidade, sabedoria e capacidade de instrução. Vou repetir. A palavra presbítero, atenção Juninho, que significa ancião. No Novo Testamento, porque é uma palavra que vem do grego, idioma do Novo Testamento. No Novo Testamento, essa palavra presbítero é designada, ok? Ela faz referência a uma pessoa, a um homem que possui 3 qualidades: maturidade, sabedoria e capacidade de instrução. Então, em primeiro lugar, maturidade. Em segundo lugar, sabedoria. Em terceiro lugar, capacidade de instrução. Dentro do significado da palavra presbítero, nós temos essas 3 qualidades que definem o ancião: maturidade, sabedoria, capacidade de instrução. Por quê? Porque quando nós falamos ancião, talvez na sua mente a primeira coisa que vem seja um velhinho, uma pessoa de cabelos brancos, grisalhos, né? Assim? Só que o termo presbítero, ele não faz referência meramente à idade, mas à maturidade. Vou citar um exemplo bíblico. Timóteo, ele era um pastor, ok? Ele pastoreava sobre a igreja que ficava na cidade de Éfeso. E a gente vai ver que ele é um jovem de aproximadamente 30 anos. Portanto, a gente não imagina Timóteo com os cabelos, a barba grisalha, porque é um jovem. Mas ainda assim, ele está dentro deste ofício. Ele realiza essa obra. Ele exerce o presbitério, o pastorado. Portanto, Timóteo ele é um ancião. Por causa do quê? Da maturidade, da sabedoria e da capacidade de instrução. Então, ancião, dentro da palavra presbítero, não faz referência meramente à idade avançada, mas à maturidade, ao desenvolvimento, à experiência dessa pessoa. Então, o termo presbítero indica alguém experiente, com sabedoria, maduro, que tem capacidade de instrução. Ficou claro isso? Então, vamos dificultar para facilitar, ok? Mas nós temos no Novo Testamento também três palavrinhas. Pastor, bispo e presbítero.
É claro que você já viu essas três palavras no texto bíblico. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Aos Efésios capítulo 4, vamos lá. Versículo 11, quem pode ler? E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Olha aí, a palavra pastores aparece aí no texto de Efésios 4. Agora vamos para Atos capítulo 20. Olha lá, Atos capítulo de número 20. João, você pode ler o versículo 17, por favor? Atos 20, 17. De Melito mandou chamar em Efésio os presbíteros da igreja. Olha aí, presbítero. Agora lê o 28, versículo 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, Olha aí, bispos para pastorear a igreja de Deus. para pastoreares. Então, no mesmo texto de Atos, capítulo 20, versículo 17, versículo 28, nós temos esses três termos. Tá bem? Presbíteros, bispos, pastores, ou pastor, bispo, presbítero. Não importa a ordem. Tá certo? A pergunta que eu faço para os irmãos é: qual a diferença entre eles? Agora vocês vão ter que responder. Olha lá, coragem. Qual a diferença? O que é um bispo? Deixa eu facilitar. Vamos lá. O que é o bispo? Ou quem é o bispo? Ok. Quem mais? O que é o bispo? O que é o presbítero? O ancião? Aí, irmã Cátia. Ô, glória. O que é o pastor? Hã? Tá bom. Agora, qual a diferença entre eles? Esses três. Cada um exerce um cargo diferente. Ok, cada um exerce um cargo diferente. Responsabilidade. Tá certo? Qual a diferença entre eles? Vamos lá, pensa aí. Aham. Hã? Hierarquia. Ok. Presbítero é um co-pastor. Então tem um pastor e co-pastor. É? Não, eu estou te perguntando. Você respondeu. É isso aí, irmãos. Vamos lá, vamos para a resposta. Estão todos abertos a Bíblia aí em Atos capítulo 20? A resposta está nesse texto, tá certo? Vai lá, Atos capítulo 20. Vamos ler novamente o versículo 17. Robson, leia o versículo 17, por favor. Atos 20, 17. Isso. E de Mileto, ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. Os anciãos da igreja, ou seja, os presbíteros. Ok? Aí é Paulo, tá certo? Chamando os presbíteros. Agora, versículo 28, Robson. Tenham cuidado, pois,
de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Quem entendeu? Então, bispo é igual ao pastor. É? Atentar a igreja. Ok. Quem entendeu? Vamos lá, no versículo 17. Quem é o alvo do versículo 17? Os presbíteros, certo? E no versículo 28, a palavra está destinada para eles, sim ou não? Sim. Ok. Aí, qual é a ordem para os presbíteros no versículo 28? Pastorear, apacentar. Então, a resposta. Qual a diferença entre eles? Diga assim: nenhuma? É isso aí. Essa é a resposta certa com base bíblica. Esse é um dos textos. Existem outros textos que mostram essa mesma realidade. E entre pastor, bispo e presbítero não tem diferença. Aliás, bispo e presbítero, a mesma coisa. Pastor também. Ah, mas por que na nossa denominação a gente tem uma mínima diferença ou uma diferença entre o pastor e os presbíteros? A gente vai chegar lá, a gente vai trabalhar isso, vai entender isso de forma bíblica, tá bom? Mas já adianto para os irmãos que entre esses três não tem hierarquia, não tem diferença. Isso no Novo Testamento. Pode falar, Natália. Só o presbítero que é promoção? Sim. Por causa do significado da palavra presbítero. Então, o que significa a palavra presbítero? O primeiro significado é ancião. A gente vai entrar com mais detalhes agora. Falando sobre o presbítero aqui, ó. A origem da palavra presbítero, ela vem da cultura judaica e ela fala daquele chefe da sinagoga, daquele responsável pela sinagoga, o responsável por instruir as pessoas, por ensinar sobre adorar a lei de Deus. Então, esse termo, os cristãos pegaram emprestado dessa ideia que já existia na sinagoga com os judeus. Ok? Então, na sinagoga tinha os anciãos, e eles eram responsáveis por instruir o povo. Por isso que no início eu falei da terceira qualidade, capacidade de instrução. Tá bem? Então, o termo presbítero, o ancião, vai descrever justamente alguém que tem sabedoria, que tem experiência, que tem direção, que tem aconselhamento. Presbíteros que não têm sabedoria, experiência, direção, aconselhamento, conhecimento, conteúdo bíblico, são impostores. Presbíteros que não têm maturidade espiritual, quem são eles? Impostores no ofício. Obrigatoriamente, com base bíblica, todo ancião, ou seja, todo presbítero, ele é caracterizado pela maturidade, pela experiência na fé cristã, pela sabedoria, pela capacidade de instrução, pelo conhecimento bíblico, pela robustez na vida espiritual. Imaturos, presbíteros imaturos, impostores. Presbíteros despreparados, impostores. Já citei para os irmãos, contei um outro dia atrás, acho que vale
E eu conversando, acabado de conhecer a pessoa, era um jovem, tinha a minha idade, eu era jovem aprendiz na época, e ele também era da mesma classe que eu, trabalhávamos juntos no mesmo setor. E a gente conversando enquanto trabalhávamos. E aí ele falou que era cristão e tal, e a gente entrou no assunto de Bíblia, de igreja, etc. E aí ele falou que ele era presbítero e que ele palestrava para lideranças. Automaticamente, sem nem pensar, eu perguntei para ele, né, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E ele falou, estou lendo aos poucos. Presbítero despreparado. Alguém que está no ofício, está no ministério de Deus, mas que não tem preparo. Em outras palavras, e me desculpe a expressão, relaxado, imaturo. O Novo Testamento chama a atenção disso. A gente vai ver a partir dessa aula que isso é uma coisa que a Bíblia traz uma grande exigência. A gente já viu que tem grande exigência no diaconato, lembra? Das qualificações. E quantas exigências tem para o diaconato? Para o presbitério também. Na ordem bíblica, não se aceita presbíteros ou aspirantes ao presbitério imaturos, preguiçosos, indisciplinados, inexperientes. Essa é a mensagem bíblica. Mas infelizmente nós temos visto uma outra realidade no nosso Brasil. Lideranças despreparadas. Lideranças que têm um título, mas não podem ser chamados de ancião, porque não têm maturidade. Tem manchas, tem desvios de caráter, não tem autocontrole, e por aí vai. Se não aprender corretamente, ele vai passar uma falsa doutrina e por aí vai. Exatamente. Um obreiro despreparado, ele aborrece a igreja. Um obreiro despreparado, ele causa danos à igreja. Um obreiro despreparado, vou mais além. Ele pode facilmente ser um instrumento de Satanás dentro da igreja. E isso é muito sério. Eu disse quando falávamos do diaconato que o obreiro imaturo é aquele que não alcançou a excelência da sua função. Então, o obreiro que ele não alcançou a excelência da sua função, ele pode ser considerado imaturo. Um diácono que ele não alcançou a excelência no diaconato, jamais ele pode ser ou exercer o presbitério. Jamais. Porque as mesmas exigências que tem para o diácono são as mesmas que tem para o presbítero. A gente viu isso. São poucas diferenças. Pouquíssimas. Isso é muito sério. Então, o presbítero, ele, no Novo Testamento, é alguém que é caracterizado pela sua sabedoria, pela sua experiência, pela capacidade de instrução, de aconselhamento, de direção. E para isso ele precisa ter conhecimento bíblico, conteúdo bíblico, revestimento espiritual, vida com Deus e uma jornada na fé cristã, né? Porque uma das qualificações do presbítero é que ele não seja novo convertido. Alguma dúvida? Não tem. Um presbítero pode ser um jovem, desde que ele corresponda às qualificações. É por isso que é mais difícil a gente ver jovens presbíteros, né? Por causa também da natureza, né? Do
desenvolvimento, da idade, tem um tempo, um processo. Tudo isso aí que a gente precisa respeitar, né? Mas atendendo às qualificações, os pré-requisitos, não tem idade. Tá bem? Então, não tem diferença? A diferença seria só na questão de liderança? A diferença a gente vai ver a partir de agora. Então, ficou claro que o presbítero é um ancião caracterizado por maturidade. Alguém que ele tem um caráter aprovado. Maturidade é tudo isso. Alguém que tem um caráter aprovado. Lembra lá de 1 Timóteo capítulo 3? Ele precisa ser respeitoso, respeitado, né? Respeitado, respeitável. Não pode ter duas palavras. Não pode ser ganancioso, não dá ao vinho e por aí vai. Então, é alguém maduro. Esse é o presbítero. Esse é o ancião, caracterizado pela sua maturidade, pela sua sabedoria, pela sua capacidade de instrução. Amém? Ficou claro isso? Agora, o bispo. A palavra bispo. Essa palavra era usada. Lembra que a palavra presbítero era usada para falar sobre os anciãos da sinagoga. A palavra bispo era utilizada para falar das autoridades municipais que supervisionavam a cidade. Então, o que é o bispo? O bispo, ele é um supervisor. O que ele faz? Ele supervisiona. Então, a palavra bispo tem a ver com supervisão, supervisionar. O que é supervisionar? Diga assim, é olhar? É olhar. Diga assim, é olhar? É olhar. Por cima? Por cima. Então, aquele que supervisiona é aquele que tem a visão por cima. Ele olha de cima. Uma supervisão, supervisionar, olhar por cima. Ou seja, é alguém que está ciente do que está acontecendo. Esse é o bispo. O presbítero é alguém caracterizado pela sua maturidade. O bispo é aquele que supervisiona, aquele que está ciente do que está acontecendo, que olha por cima. Ele administra, porque todo supervisor administra. Sim ou não? Agora o pastor é até mais fácil. O pastor é uma figura muito citada na Bíblia, e essa figura chamada pastor faz referência àquela profissão muito antiga, que as pessoas viam no seu cotidiano. Tem lá na Bíblia várias passagens de pastores cuidando dos seus rebanhos, né? Os animais, as ovelhas. Então, o Novo Testamento pega emprestado essa figura do pastor que cuida de animais, que cuida de ovelhas, e traz isso para o ministério cristão, na igreja, o ministério de Cristo, né? Então, os líderes da igreja são chamados de pastores, tá certo? Então, o que faz o pastor? Ele pastoreia. Pastorear. Então, pastorear, supervisionar e agir com maturidade. Essa é a vida do presbítero.
são três termos. São três termos para descrever o mesmo ofício. Termos ou funções? Termos. Termos porque a gente está falando das três palavras. E todos essas três Então, numa mesma função, é isso aí, numa mesma função a gente tem isso aí. A gente tem o pastorear, o supervisionar e o viver com maturidade. A mesma função, no mesmo ministério chamado presbitério ou pastorado, porque são termos intercambiáveis, ou seja, palavras diferentes, mas para descrever o mesmo ofício. Agora, por que o Novo Testamento utiliza palavras diferentes para descrever o mesmo ofício? Justamente para abranger as funções. O mesmo pastor pastoreia, é o mesmo pastor que supervisiona, que é o mesmo pastor que a Bíblia exige dele maturidade. É simples. Assim é com o presbítero, né? Pastor, presbítero, bispo, mesma coisa. Hoje é muito comum algumas igrejas colocarem o bispo acima do pastor. Então, em algumas denominações, o bispo está aqui, né, numa espécie de hierarquia. O pastor está aqui e o presbítero está aqui. Está errado isso. A apostólica faz isso, né? Está errado. Eu pensei isso com isso. Aham. Eu vi uma igreja que era assim, na Pedra do Rio. Tem essa. A interpretação de hoje é que o bispo ele é um pastor de pastores. Então, por exemplo, nós congregamos na igreja de Jesus Voltará. Então, o que nós conhecemos como pastor presidente, essas igrejas colocam como bispo. Então elas vão, essa pessoa, né, ela vai de pastor para bispo. Por quê? Porque debaixo da supervisão dela, debaixo da supervisão dessa pessoa está várias igrejas com seus respectivos pastores locais. Então é o bispo e os pastores e seus presbíteros. Mas o Novo Testamento traz uma linguagem totalmente diferente. O Novo Testamento nos ensina que são termos intercambiáveis. Atos capítulo 20 é um dos exemplos que nós temos. A gente vai ver outros, tá bem? Na renascer, tem apóstolo, tem apóstola. Então, as denominações vão se reinventando, digamos assim, né? Se eu posso usar essa expressão. Vamos lá, então, você anotou aí, né? São três termos para descrever o mesmo ofício. O que vai mudar? A perspectiva. O presbítero está associado à maturidade, ao caráter. Não é isso que a palavra ancião significa? Alguém que é maduro, experiente. Então está falando do caráter daquele que pastoreia, do caráter daquele que lidera. Então a palavra presbítero aqui é a mesma pessoa. Pastor Ricardo, ele é pastor, bispo e presbítero. Ele não deixou de ser presbítero. Digamos que o pastor Ricardo hoje, como pastor local dessa igreja, ele seja o presbítero dirigente. Ou o pastor dirigente. Mas ele também conta com outros pastores, com outros presbíteros. Presbítero Vicente, presbítero Anderson. Ok? Então, o presbítero, a palavra presbítero, ela está muito associada à pessoa, ao caráter da pessoa. A descrição da pessoa. Maturidade, dignidade,
Ok? Poderíamos colocar aqui também em segundo lugar, né? Dignidade. Por que dignidade? Porque não são todos dignos de exercer o ministério pastoral. Não são todos dignos de exercer o pastorear sobre a igreja de Deus. Como Pedro fala no capítulo 5 da sua primeira carta, que a gente leu. Dignidade porque existem qualificações, exigências. Tá bem? Lembra que para toda função se requer qualificação? No presbitério é a mesma coisa. Por isso que exige-se maturidade e dignidade. Na prática, é aquilo que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, você seja exemplo dos fiéis. Então, o presbítero, ou o pastor, ou os pastores, ou os presbíteros, eles precisam exemplificar com a sua vida aquilo que a Bíblia exige dos irmãos. Vou dar um exemplo. As qualificações do diaconato. Não ser ganancioso. Isso a Bíblia exige só do diácono ou de todo cristão? De todo cristão. De todo cristão. O cristão não pode ser uma pessoa gananciosa. Mas quem é que vai dar exemplo com a própria vida para os irmãos? Pastor, bispo, presbítero. É isso aí, juntamente com o corpo diaconal. Mas eles são os primeiros responsáveis, os pastores. Eles exemplificam com a sua própria vida aquilo que a Bíblia exige dos irmãos. O pastor exemplifica com a sua própria vida aquilo que a Bíblia exige das ovelhas. Paulo escreve dizendo: sede meus imitadores, assim como sou. Hoje nós queremos fugir dessa responsabilidade, né? Quantas pessoas já disseram assim: não olhe para mim, olhe para Cristo. Só que Paulo, que era isso aqui, que exemplificava com a sua própria vida, o que ele faz? Ele chama a responsabilidade. Olhem para mim porque eu estou olhando e imitando a Cristo. Exemplificado. É o que ele escreve para Timóteo: seja exemplo para os fiéis. Amém, irmãos? Agora vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. O bispo. Bispo, como o bispo fala de supervisão, ao mesmo tempo que presbítero fala da pessoa, a palavra bispo fala da função. Ok? Então, o presbítero, o ancião, o significado dessa palavra, que tem a ver com maturidade e dignidade, está cobrando algo pessoal. Então fala da pessoa. A palavra presbítero é um termo que fala da pessoa. A palavra ou o termo bispo fala da função. Qual a função? Supervisionar. Ou seja, bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. O mesmo pastor, o mesmo presbítero, que ele precisa ter maturidade e dignidade para cumprir a sua função, é o mesmo que supervisiona, que cumpre a sua função. Então ele é um administrador. Quem é que trabalha com administração? Levante a mão. Ou já trabalhou? Quem conhece? Você poderia dar algum exemplo, Joãozinho, do que um administrador faz? Ele organiza as funções. Opa, muito bem. Ele organiza as funções. Então é isso aí. O ministério
pastoral ou o corpo de presbíteros, eles também são responsáveis por organização. Administrar é isso. Por exemplo, na sua casa, você abriu a última caixa de leite. Qual que é a coisa que você pensa? Preciso ir? Preciso do mercado. É o último leite. O nome disso, administrar. A irmã Kátia vai fazer aquele bolo que ela sempre faz. Aleluia. Aí o povo gosta, tá vendo? Aí de repente, irmã Kátia, fala um ingrediente aí que é indispensável no seu bolo. A farinha. Faltou a farinha. E a senhora não viu. E aquele bolo era para daqui 2 horas. E tinham te avisado na semana passada. E a senhora não administrou. Então não pode faltar o azeite, né? É isso. Administração, supervisão. É estar ciente do que está acontecendo, para que eu possa suprir as necessidades. Função do líder. Aí talvez você ache que isso se aplique apenas ao pastor da igreja, ao presbítero Anderson. Não. O líder de departamento também pastoreia. Querendo ou não, o líder de departamento também é, na prática, um pastor. O que ele está fazendo? Ele está supervisionando, está aconselhando pessoas, está pastoreando, está lidando com conflitos, resolvendo problemas, e exige dele a mesma coisa, maturidade e dignidade, para ele exercer a função. O diácono é um líder da igreja. Ele ajuda os pastores no pastoreio da comunidade. Então, acredito que isso sirva para todos nós, essas lições que a gente pode tirar. E aí nós temos o termo pastor. E o termo pastor enfatiza o cuidado com o rebanho. Enquanto o presbítero, o termo fala da maturidade, da dignidade da pessoa que exerce, e bispo fala da função propriamente dita. O pastor, que é pastorear aqui, né? Fala da obra realizada. É por isso que Efésios 4, a partir do versículo 11, diz: a uns ele deu apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Por quê? Porque o presbítero, ele está dentro de Efésios capítulo 4. Aonde? Pastores. Comum ouvirmos que presbítero não faz parte do ministério, porque ministério é só pastor. Não. Presbítero está dentro de pastores. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Então, o pastor fala, o termo pastor fala da obra realizada. Então, quando eu tenho maturidade e dignidade, e eu exerço a função que é supervisionar, automaticamente eu estou realizando a obra, sim ou não? Então eu estou pastoreando. Alguma dúvida, irmãos? No caso, a igreja vai escolher reunião ou Escolher os candidatos ao ministério? Vai depender de denominação, né? Denominação que dá liberdade para que a igreja participe na eleição dos seus obreiros.
comunidade rejeita, dificilmente ela chegará a exercer o ministério. Até porque os presbíteros que supervisionam, eles têm noção, se é que participam da eleição para obreiros, né? Eles têm noção de quem vai levar ao presbitério ou não. Tá bem? Então, toda igreja séria que se preze avalia bem os seus candidatos ao corpo de obreiros. Esse caso também é contra o tempo que a pessoa está no ministério? Sim e não. E é muito boa a sua pergunta. Porque existem situações em alguns lugares em que obreiros são levados a funções só pelo tempo de casa. Então, a pessoa tem 20 anos congregando naquela igreja. Não tem as qualificações para exercer nem o diaconato nem o presbitério, mas por causa do tempo, levam ela para a função. Está errado. Mas como o presbitério exige maturidade, portanto não pode ser um novo convertido, então, nesse caso sim, precisa ser alguém que já tem uma caminhada com Deus. Tá certo? Então a resposta é sim. Porque tempo também envolve maturidade, maturidade também envolve tempo. E a resposta é não, porque não deve ser levado à função só por causa do tempo. Em primeiro lugar, vem as qualificações. Tá bom? Aí eu faço a pergunta para os irmãos. Com base no Novo Testamento, Atos capítulo 20 é um exemplo. 1 Pedro 5, que você anotou, também é um outro exemplo. Tem isso aqui lá em 1 Pedro capítulo 5 que a gente leu. Com base nos textos do Novo Testamento, qual é a diferença entre esses três? Nenhuma. É isso aí. Igrejas podem ter presbíteros dirigentes, pastores dirigentes, como nós temos. Problema nisso? Não. Por quê? Porque tem um pastor dirigente, mas tem os co-pastores, ou os pastores auxiliares, ou os presbíteros, que dividem o fardo do pastoreio, que também supervisionam, que também têm dignidade, que também pastoreiam, que também realizam a obra. Mas diferença, biblicamente, não temos de hierarquia, tá certo? Um é superior ao outro. Não, são pastores. É isso, é dessa forma que a Bíblia trata. Quem sabia disso, levante a mão. Bom. Dúvidas? Ficou fácil? Pode falar, Júlio, por favor. Meio que era para eu ter feito essa pergunta antes de você começar a abordar isso, mas é sobre o bispo. E é mais disso no catolicismo, se eu não estou enganado, né? Sim, ele também tem essa. No catolicismo, tanto a figura do bispo como a figura do diácono também existe. Bom, mas o bispo bem conhecido também no catolicismo. Mas é a mesma função do mesmo jeito, né? Sim, tem essa mesma função de supervisionar. Tá bom? Nós vemos então, amados, que o ministério do presbitério, do presbítero, do pastor, ele serve para muita coisa. Primeiro, ele serve como exemplo para os fiéis. Uma igreja, ela é modelada segundo o estilo do seu pastor, ou dos seus pastores. Já parou para reparar nisso? Vou dar um exemplo. E a gente pode ver isso no mundo afora.
pastores de uma igreja, eles não dão certa atenção à palavra, assim também será os seus membros, as ovelhas daquele lugar. Se o pastor ou os pastores de determinado lugar valorizam bastante a oração, os membros também, consequentemente, ou os obreiros, valorizarão também isso. Por quê? Porque a igreja, ela se amolda ao estilo do pastor. Ainda mais se o pastor, ele permanece muitos anos no mesmo lugar. Então ele vai servir como exemplo ao rebanho. Ele vai supervisionar a igreja, ele vai cuidar das ovelhas. Digo para os irmãos o seguinte: o pastor não é psicólogo. Há uma grande diferença entre psicólogo e pastor. A profissão de maior responsabilidade com todo mundo é isso aqui. Porque o pastor, ele cuida de alma. O pastor, assim como o diácono, né, que a gente viu, ele lida com almas. E isso é uma responsabilidade tremenda. É por isso que a Bíblia exige tanto dessa figura chamada presbítero, líder da congregação. Amém? Então, quem são os presbíteros? Diga assim: os presbíteros. Os presbíteros são os que supervisionam e pastoreiam pastoreiam o rebanho de Jesus. Jesus. Lembre-se, o rebanho é de... A igreja tem dono. É muito perigoso a figura do líder achar que o rebanho é dele. 1 de Pedro capítulo 5. Abre aí. Primeira de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Presbítero Anderson. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, Aos presbíteros, né? Ok. eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse, ganho ilícito, mas de boa vontade. Isso aí, então apacentai o rebanho de Deus voluntariamente, de boa vontade. Agora olha o que diz o versículo 3. Nem como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pois é, então a igreja foi confiada aos presbíteros, aos pastores, aos líderes da congregação. Portanto, todos prestaram conta. Por isso que a gente vai ver uma das funções do presbitério é ser guardião da doutrina bíblica, ser protetor contra os falsos ensinos, porque a tudo isso Deus vai requerer. Isso está dentro do cuidado para com a igreja que é de Deus. Olha a responsabilidade. Você cuidar de almas que pertencem a Jesus. Almas que são de Deus. A igreja é de Deus. Pode falar, Diácono Oséias. Tem pastores assim que exercem essas funções, né? Todas as funções, né? E de fato esquece do rebanho que é de Deus. Verdade. Como acontece de muitas situações sendo uma bênção, sendo essas funções e acaba
sentado e acaba abrindo outro ministério sem ser uma vontade do Senhor e acaba pegando aquelas pessoas daquela igreja onde ele está segregado, leva para lá e começa a fazer aquela confusão, aquelas atritos em relação a isso. Isso é muito chato. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então você que já percebeu que tem um chamado de Deus para a tua vida, presbitério, pastorado, de alguma forma para liderar, tem tempo de se preparar para isso. Certo? Agora, se você almeja, mas não tem a confirmação de Deus, ainda tem dúvidas, que você tenha desejo, conselho é o mesmo, se prepare. Por quê? Porque a carga espiritual é pesada. A exigência de Deus é pesada. Só para os irmãos terem noção, uma coisa que a Bíblia nos ensina, a gente pode até ver isso mais para frente. Satanás, o alvo de investimento dele é na liderança. Os alvos principais de Satanás de investimento é na liderança das irmãs, é na liderança dos jovens, é nos pastores, qualquer liderança da igreja. Por quê? Porque líderes têm influência sobre pessoas. E líderes tendo influência sobre pessoas atingidos por Satanás, é mais fácil para ele derrubar uma maior quantidade de pessoas através do líder ou dos líderes. É mais fácil para o diabo investir na vida de um líder do que ele investir individualmente na vida de 70 membros, que, por exemplo, temos em Pontial. Porque por causa dos pecados do líder, ou da falta de vigilância do líder, a abrangência ou alcance é bem maior e é de uma vez. Então, quem exerce liderança precisa estar revestido em vigilância. Porque isso aqui não é fácil. E o mundo espiritual briga por causa disso. E a Bíblia nos ensina isso. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, né? É verdade. E aqueles que são bons, sem aí eles desistem de ser. Vai dar conta de Deus, alguma coisa? Eu não fiz, mas você tem pastores que às vezes não desistem de ser pastor, né? Sim. Não quer mais ser pastor, não é? E como é que ele fez? É uma mancha? Quando eu entro no ministério pastoral desqualificado ou não chamado para isso, o que vai acontecer? Eu vou gerar danos na minha vida, no meu casamento, na minha família, na igreja em que eu pastoreio. Ou seja, eu estou fora do lugar, estou fora daquilo para o qual Deus me chamou. E isso aqui é uma coisa muito séria, isso aqui lida com pessoas, com saúde emocional e espiritual de pessoas. Os pastores têm acesso ao coração das pessoas. E quando é uma pessoa desqualificada ou não chamada para exercer o ministério, a consequência disso são danos. E aí, pessoas são prejudicadas por isso. Né? E porque há danos e prejuízos, Deus cobra. Deus cobra sim, né? Porque o texto que a gente leu mostra o amor e o cuidado de Deus com a igreja. O rebanho de Deus, apacentar o rebanho de Deus. Né? Então, não por causa de título, mas voluntariamente, não por top ganância. Né? Tem muita gente que entra nisso por causa do título, por causa do prestígio, do serviço. Nossa, eu posso pregar todos os domingos. Vão me
me chamar de pastor. Tem gente que se engrandece com títulos, status, mas o texto diz: não com torpe ganância, mas de boa vontade. E aí, além da pessoa se prejudicar, prejudica os outros, atrasa os outros, atrasa a obra de Deus. E atrasar a obra de Deus é uma coisa muito séria no meio. E aí, Deus ele pode cobrar sim dessas pessoas. Sábado agora eu fiquei triste demais, porque eu vi um pastor, o ex-pastor da minha mãe, entrando num evento que eu estava lá de fora trabalhando, entrando num evento. É triste. E eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e eu falei, meu Deus, eu não acredito. Pois é. Vamos lá, outra perguntinha. Essa aqui é boa, hein? E é fácil. Preparados? Presbítero e diácono. Presbítero e diácono. Diácono e presbítero. Quais as diferenças? Oséias. De surpresa, né? Pegou de surpresa. Bom, nós já aprendemos que o diácono está sempre ali para servir, né? Fazer todas essas funções também, como a gente está aprendendo a respeito disso aí. E o presbítero, de fato, está ligado sempre para orientar e até mesmo exercer também essas funções. Então, tipo assim, se a gente para analisar mesmo, a pessoa como um diácono e amanhecendo presbítero, ele vai dizer tudo certo no jeito. Ok. Então, mas tem diferença? Tem diferença sim. Será, acho? Hã? Tem diferença na maturidade? E aí? O diácono da Bíblia e o presbítero da Bíblia. Certo? Qual a diferença? Até a gente não acha parecido a respeito disso aí. Então, vamos lá, vocês estão dizendo que nenhuma. Um diácono ele pode pastorear uma igreja? Não. Uma igreja? Ué? O diácono, a diferença do diácono. O diácono como diácono, ele pode dirigir uma igreja? Não. Pastorear a igreja? A diferença, eu acho, do diácono para o presbítero, o pastor, é que o diácono ele faz algumas funções e o pastor supervisa, faz a supervisão, que é a maturidade e a obra realizada. Que é algo que o diácono não faz, né? O diácono não tem como exercer essa função do pastor, do bispo e do presbítero, né? Ele tem a sua. Não sei como falar, a sua limitação, né? Ali na igreja, né? É isso? Sim. E aí? Mas se não tiver pastor, não vai ninguém. Aí sim. Aí o diácono não sabe, né? Pode acontecer. Vamos lá. Maturidade e dignidade é para o presbítero, sim ou não? Sim. É para o diácono, sim ou não? Sim. Ok. O que se requer em relação a caráter, a disciplina espiritual do diácono se requer do presbítero. E nesse caso também do obreiro, do membro, de todo mundo, né? Na verdade, a maturidade. É isso mesmo. Agora, supervisão. É do presbítero, sim ou não? Sim. É do diácono? Não. Então tem diferença. O pastorear é do presbítero, sim ou não? Sim. É do diácono? Não. Então tem diferença. As 3 mesas que o diácono serve, quais são? Mesa pastoral, mesa da igreja e dos necessitados. Então o diácono auxilia o pastor, serve a mesa pastoral, não pastoreia. Diferenças de funções. O Gabriel explicou para a gente. Então, quais são as diferenças? São algumas, não são muitas. Não existem muitas diferenças entre o diácono e o presbítero. Tem algumas, não são muitas, mas tem algumas diferenças.
diferenças. Já o pastor, o bispo, o presbítero já faz também a função do diácono. É, E no mesmo tempo Na é prática. obreiro também. É isso? porque está servindo, né? O pastor, ele serve também, né? Ele não deixa de ser diácono. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Olha, Sim, querido. se chame o presbítero e da igreja e ore, indicam as letras só, presbítero pode ser. Boa. Só o presbítero. Unção com óleo. Tem um enfermo, um preciso, que é o que o texto está dizendo, né? E o exemplo bíblico que a gente tem de unção com óleo é só de enfermo. Só. Alguma coisa mais? Biblicamente? Não. Só de enfermo. Então, uma pessoa doente na igreja, ela precisa de uma oração. Ela vai chamar o diácono para o diácono ungir ela com óleo e fazer oração por imposição de mãos, sim ou não? Sim. É função de quem? Do presbítero, do pastor. Nesse caso, Mais uma diferença. nesse caso que é da igreja, está falando da pessoa enferma, Isso, em isso. qualquer lugar. Na igreja. Igreja. Na igreja. Então, se você não é um presbítero, a Bíblia não te autoriza você ungir as pessoas com óleo. Ok? Uma outra diferença entre o presbítero e o diácono. Se exige do presbítero capacitação ou capacidade para ensinar. Ok? Ensinamento na igreja é função e exigência do presbitério. O diácono, ele não ensina, ele não dá aula, não tem problema. A Bíblia não exige isso dele, mas exige isso dos presbíteros. Existem diáconos que dão aula, Valdemir, Anésio, Leonardo, amém? A Bíblia libera isso. O diácono, ele pode ser capaz para ensinar, mas é uma exigência do presbitério. Logo, todo diácono que não tem capacidade para ensinar, ele não pode ser reconhecido como um presbítero. Ok? Lembra que a gente viu lá em Atos capítulo 5 que a instituição da função diaconal veio como reconhecimento da igreja. Então a igreja reconheceu algo que aqueles 7 diáconos já faziam. Então, quando eu vou para uma função, é porque eu estou sendo reconhecido por algo que eu já exerço, eu tenho capacidade para exercer. Já estou pronto para isso. Então, eu vou separar aqui o Anderson ao presbitério, e depois que ele for para o presbitério, ele vai se capacitar para ser um bom presbítero. Está errado. Vai para o presbitério, vai para exercer o presbitério, aquele que já está preparado para exercer todas as funções do presbitério. Assim é com o diaconato também. Fala, Gabriel. Eu sendo um presbítero, eu posso ungir a você a pastor? Então, levando em consideração essa questão de diferença de pastor e presbítero, né? A gente viu que na prática já tem uma diferença de pastor e presbítero aí, certo? Em algumas denominações, Um exemplo e no na caso é a nossa, que o nossa. presbítero dirigente, ele é reconhecido como um pastor local. Não tem problema nenhum nisso. Então, por exemplo, aqui na nossa denominação, acho que o presbítero antes pode te ungir a pastor. Não, porque o costume da denominação é que os pastores separem os que virão. Então aqui para nós já tem uma diferença, né? Presbítero e pastor. Então, aí a pergunta que eu quero, então como que esses 3 aí é a mesma coisa? O pastor, bispo e presbítero. Sendo que o presbítero não pode ungir a você a pastor. Então, na prática, não muda nada. Porque um presbítero, ele ensina, um presbítero, ele aconselha, um presbítero, ele cuida de pessoas.
Um presbítero, ele